paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Aula de número 12, a bondade de Deus em nos atender, 19 de junho de 2022. Mateus capítulo 7, versículo 11 é o nosso textual que diz: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. E a nossa verdade prática declara: quando julgamos as pessoas, nos colocamos... verdade prática. Desculpe, a nossa verdade prática diz: Deus é um Pai amoroso que concede a seus filhos aquilo que realmente é bom para conosco. Quando julgamos, foi a verdade prática do último domingo, né? Essa é a verdade prática desse domingo, dia 19. Deus é um Pai amoroso, que nós estamos falando então da bondade de Deus. Leitura bíblica em classe, Mateus capítulo 7, versículos então 7 até o 20. Vamos pensar um pouquinho sobre esse textual. Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Bom, o que eu preciso compreender? O nosso textual está dentro de um contexto do capítulo 7 de Mateus, entre os versículos 7 e 12, e aqui está expressa a vontade de Deus. Se vós, pois, sendo maus, ele começa dizendo isso, porque ele já reconhece então a nossa fragilidade, né? Então, muito bem, trata-se de uma referência aos pais maus, né? Ele não está falando simplesmente do pecado original, né? Ele está realmente aqui fazendo um apontamento daqueles pais realmente que não dão exemplo, né? Pais que não são presentes, pais que não acolhem, pais que não protegem. Então trata-se de uma referência aos piores pais humanos, né? Pode ver que é até uma pergunta, né, que é o versículo. Claro, é comum as pessoas pegarem esse texto e fazer a seguinte comparação. Isso é muito comum. Sendo nós maus, aí a pessoa lembra o quê? Do pecado original e da depravação total, né? Então, muita gente pega esse versículo para falar: olha aqui, essa aqui é a doutrina da depravação do pecado. Não. O contexto não permite isso. Eu até entendo, mas o texto não faz esse apontamento. Que ele está citando, se você observar, ele fala assim: ó, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas, mas ele está falando dos pais maus. Os pais maus, mesmo o pai que não é tão presente, sabe, de alguma maneira, dar coisas boas para os seus filhos. É isso que ele está falando. Não está falando do pecado original, não está falando nada de depravação total. Mas tem gente que pega isso aqui para falar a doutrina da depravação total do homem. Tá? E essas palavras aqui, esse versículo pelo menos, não tem essa ideia. Tá? É porque eu já vi gente citando, né, para justificar a doutrina da depravação total do homem. Aí cita: olha aqui, Jesus falou que vós, sendo maus. Não, ele está dizendo que pais maus sabem dar coisas boas aos filhos. Não está falando nada da doutrina da depravação total. Bom, outra ideia também é achar que aqui ele está falando da natureza humana. E não é bem isso que ele está dizendo, né? É falar que, olha aqui, né? A doutrina do pecado original está em Romanos 5. Tá? E esse aqui é um outro assunto. Interessante também é achar que o ser humano sempre é mau
e Deus sempre é bom. Então tem gente que faz essa leitura. É uma leitura equivocada também, né? Querer achar que a humanidade então sempre seria má e Deus sempre seria bom com base nesse versículo. São interpretações teológicas equivocadas, né? A questão é o seguinte, mesmo o homem tendo a sua natureza pecaminosa, mesmo ele sendo mau, há um sentimento de paternidade dentro desse ser humano que faz com que ele ajude, que ele tenha interesse que a sua prole se fortaleça. Mesmo aquela pessoa, às vezes, que é cruel até, mas tem alguma coisinha ali de bom para dar quando se refere aos seus filhos. Por isso que ele diz assim, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Dar boas coisas, sabeis dar, mesmo tendo uma natureza pecaminosa, mesmo sendo uma pessoa que tem essa postura, às vezes, cruel, né, de pais, maus pais, né, mesmo os maus pais sabem dar. Então a declaração aqui não visa o simples fato de que os pais dão boas dádivas aos nossos filhos, mas que há certa inclinação paterna que nos leva a darmos coisas boas. Há uma paternidade, mesmo que seja um paviozinho que fumega, tem alguma coisa lá em querer dar boas coisas, né? Quando não há tal tendência, temos um pai completamente perverso, né? Desnaturado. Infelizmente existem mesmo pais egoístas, né? Que não são generosos, mas mesmo esses pais sabem dar aos seus filhos alguma coisa eles sabem dar, por causa da natureza, do sentimento da paternidade que transcende até a sua malignidade, né? E aí ele fala, dar o quê? Boas coisas. Não somente quanto à qualidade, nesse caso ele vai falar de pão, de peixe, né? Que são os alimentos, mas também quanto à quantidade. Apesar de existirem pais maus, não devemos imaginar que seus filhos precisam implorar-lhes o que lhes falta para a necessidade da vida. Então, esse é bem do cotidiano, né? Ele vai fazer uma contraposição. Se nós que não temos uma plena consciência da nossa responsabilidade e muitas vezes nós falhamos, mesmo assim a gente sabe fazer alguma coisa de bom para os nossos descendentes, quanto mais Deus, né? Quanto mais o nosso Pai, que realmente é perfeito, um Deus santo, um Deus misericordioso, né? Então, se você pedir pão, é claro que ele vai dar pão, né? Vai dar pedra, né? Então é interessante essa reflexão da lição, né? Bom, a introdução, como nós vamos falar mais sobre o assunto, então eu só fiz essa pincelada aqui no texto áudio. A introdução, nessa lição, aprenderemos que Deus é bom. Então Deus é bom por natureza, faz parte então da sua essência. E Ele ouve as nossas petições, Deus ouve as nossas orações, suprindo todas as nossas necessidades. Mateus 7,7 diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos propostos pelo Senhor Jesus, e nesse caso, no Sermão da Montanha, né? O que Jesus propôs para nós nesse Sermão do Monte. Bom, então o nosso Deus é bom, e aqueles que têm uma vida de comunhão com Ele e procura viver cheios do Espírito Santo, conforme Efésios 5,18, cheios do Espírito de Deus, examinando a Bíblia, não serão jamais enganados pelos falsos profetas, né? Bom, então o primeiro ponto aqui, a bondade de Deus. 1.1, vamos definir bondade. A palavra bondade
pode ser definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Agora, claro que filosoficamente a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Na perspectiva grega, a benignidade era vista como o mais sublime atributo. Então, dos atributos, o mais sublime seria a benignidade, a bondade. Assim, a bondade, na perspectiva filosófica, é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. A bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. O apóstolo Paulo declarou, Romanos capítulo 7, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou o bem que eu quero, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim. Miserável homem que sou. Bom, ao pecar, então, o homem tornou-se um ser desprovido da sua justiça original. Perdeu aquilo que Deus colocou nele, né? Ele ficou sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter o quê? E aí que é o pecado original, é essa tendência que a gente tem para fazer o mal. Você vê a criança, se apresenta ela na igreja, vai crescendo, sempre falando de Jesus para ela, do amor de Deus. Ela fica grandinha e já começa a mentir, irmão. Mas quem que ensinou essa criança a mentir? Ninguém. É o pecado original. Então é isso que ele está falando, a tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase do Senhor Jesus, da necessidade do homem, da pessoa humana nascer de novo. Somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado, podemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para de fato fazermos o que é bom. Só o novo nascimento pode restaurar em nós a situação para Deus operar. E nós então não permitimos mais que o pecado abunde em nós. Mas aí você vai viver segundo os padrões do reino de Deus. Então 1.2, a bondade de Deus no aspecto bíblico. Então na Bíblia a bondade é definida como qualidade do que é bom. Deus é bom por natureza. Você vê que aquele moço perguntou para Jesus, né? Bom mestre, ele falou. Jesus falou assim, por que você me chama de bom? Porque visto que bom é só Deus. Aí a pessoa, coitada, não entende direito da Bíblia, falou, mas então Jesus não é Deus, porque Jesus falou que bom é só Deus. Olha, as testemunhas de Jeová fazem isso. Elas falam, tá aqui, Jesus falou que bom é só Deus. Então Jesus não é Deus, porque ele falou que Deus é só bom. Muito bem, aí você pergunta para ela, e Jesus é bom ou é mau? Ela vai ter que falar que é bom, né? Porque Jesus é bom, não é? Pô, então se ele é bom, então ele é Deus, porque bom é só Deus. Então tá certo, é isso mesmo, só Deus é bom, Jesus é bom, então Jesus é Deus, né? Então, Deus é bom por natureza. Por isso João disse que ele é amor. E há um momento que não existe seres humanos, não existe universo, não existe seres criados, nem anjos, nem o querubim ungido, ninguém. Mas Deus é amor. Então, se Deus é amor, quando não há objeto do seu amor, o que é isso? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o relacionamento da Santíssima Trindade. Porque, caso contrário, Deus não poderia ser amor. Quem é objeto do amor de Deus? O Filho. Quem é objeto do amor do Filho? O Espírito Santo. Quem é objeto do amor do Espírito Santo? O Pai. Então, Deus é amor.
Agora, se só houvesse uma pessoa em Deus, quem seria objeto do amor dele quando não existia ninguém? Então ele não poderia ser amor. Esse é o raciocínio da ortodoxia grega. Eles pensam assim, eles dizem, para defender a doutrina da Trindade, eles dizem, Deus é amor. E no momento onde não havia nenhuma criatura, mas Deus é amor. Quem é objeto do amor de Deus? Se ele fosse uma única pessoa, ele não poderia ser amor, porque não teria objeto do amor dele. Mas sempre existiu eternamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o objeto do amor do Pai é o Filho, o objeto do amor do Filho é o Espírito Santo, o objeto do amor do Espírito Santo é o Pai. Então, Deus é amor, porque a Santíssima Trindade subsiste eternamente. Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio de boas obras, se essas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor a Deus. Fé e o amor são implantados em nossos corações de que maneira? A ação do Espírito Santo. Olha que lindo em Tito. Porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Então, sempre o primeiro toque é de Deus, é a graça de Deus. Eis que estou à porta e bato. Sempre a graça de Deus. Restaura o meu livre-arbítrio para eu confessar que Jesus Cristo é o Senhor, ou para eu rejeitar. Mas sempre primeiro é a graça de Deus, primeiro o amor de Deus que toca no meu coração, restaura a espiritualidade, o meu livre-arbítrio, para crer ou para rejeitar. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Mas foi o primeiro amor de Deus que tocou no meu coração para eu poder confessar ou rejeitar. Então Jesus pergunta, por que me chamas bons? Ele fala aqui no 1.2, por que você me chama de bom? Então, é por isso que eu disse mesmo. Então Jesus não é bom? Então ele é Deus mesmo. Porque o único que é bom é Deus. A não ser se a pessoa achar que Jesus é mau, Aí ele vai ter um belo de um problema, Porque Jesus é bom, graças a Deus. 1.3. A bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo. Envolve outros atributos importantes como santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Logo, fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Podemos ver a bondade dele no seu amor para conosco. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor que revela a perfeição divina. Também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado. Como Deus tem cuidado de nós. Mesmo nós sendo imperfeitos, jamais daremos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor, se pedirmos tudo em oração? Sabe o que é lindo? É que em Lucas fala, se você pedir, ele te dará o Espírito Santo. Olha que bonito. Te dará o Espírito Santo, Tema 2. Há dois caminhos para escolher. Há dois caminhos para escolher. A porta e o caminho no aspecto bíblico, que é o 2.1. Ao apresentar então essas figuras, essas metáforas, porta e caminho, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus está dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão, um caminho, uma porta para eu entrar, um caminho para eu caminhar. Então são metáforas, analogias do oferecimento de Deus de uma nova oportunidade, um novo caminho. A porta fala de acesso
a uma nova vida com Cristo. E o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado, da iniquidade, para seguir o único caminho que é Cristo. Então é importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez menção sobre porta e sobre caminho. É importante compreender os termos no contexto histórico, cronológico. É bem possível que ao mencionar esses termos, ele estivesse pensando na cidade de Jerusalém, pois as cidades, no modo geral, eram muradas e tinham algumas portas largas e outras portas mais estreitas. Ainda hoje é assim. No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas portas estreitas. Essa portinha era chamada de fundo de agulha. A quem desejasse passar por ela, teria de fazer muito sacrifício, porque ela era bem apertada. Às vezes, a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessário a retirada da bagagem, e ainda assim a pessoa teria que passar ajoelhada. Foi nessa condição que Jesus afirmou que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Então ele fez uma analogia, uma metáfora, falando da porta estreita e do caminho estreito. 2.2. O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? Bom, porta estreita é a que conduz à vida eterna. Jesus está mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna. Aqui entra a questão da verdade absoluta. Aqui não tem relativismo. Como o mundo diz, todos os caminhos levam a Deus, ou todos os rios desaguam no mesmo mar. Este pensamento geográfico humano não tem validade espiritual. Porque, para a Bíblia, só um caminho leva ao Pai. Não existe esse monte de caminho. Para a Bíblia, João capítulo 14, versículo 6, há uma verdade absoluta. Jesus disse: eu sou o caminho, artigo definido. Eu sou a verdade, artigo definido. Eu sou a vida, artigo definido. A vida. Ele não falou que é um. Se ele falasse que era um, aí dá certo, todos os caminhos levam a Deus. Mas ele deixou claro e fechado e a verdade absoluta. Eu sou o caminho, não tem outro. Não tem essa de que todos os caminhos levam ao Pai, não. Só Jesus leva ao Pai. Ele fala: ninguém vem, não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é uma verdade absoluta. Ele é o único caminho. Ele é o caminho. As outras religiões, tem religiões boas, tem religiões que têm ética, tem religiões que têm bons costumes, que tratam bem os órfãos, as viúvas, tratam bem os idosos, tem boas religiões. Mas a religião não leva ninguém a Deus. O único que leva a salvação mesmo é crer em Jesus Cristo, crer no sangue da nova aliança, que o sangue do Cordeiro de Deus te purifica de todo pecado, porque ele é o único caminho. Então, os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Então, existem religiões boas. Se a gente pensa que toda religião é má, né? É diabólica. Não, irmão. Tem prática religiosa que é boa. Você vê que tem prática religiosa que é boa, você percebe que é boa. Pode ver que tem gente que tem famílias boas, não conhece Jesus, né? não tem salvação, mas tem um bom exemplo familiar, tudo, é a religião dele. Mas esses atos religiosos, essas boas obras, não levam ele ao céu. Ele não tem salvação, coitado. Então precisa aceitar Jesus. Não basta ser sincero em uma prática religiosa. Eu sempre falo isso. Tem muita gente que é sincera, sinceramente errada. Existe, irmão. A pessoa é sincera, só que está errado
no que ele, na sinceridade delegada. Ele segue aquela regra direitinho. Se ele pensa que aquilo lá vai salvar, ele não vai. A salvação é em Jesus. Certa vez Jesus declarou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas 13:24. O verbo porfiar aqui, no grego, significa esforça-se com zelo extremo, empenha-se em obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito, que anelam ter um novo caráter e a vida eterna com Deus. E 2.3, a escolha entre os dois caminhos. Antigamente tinha um quadro, os dois caminhos. Muitos cristãos tinham esse quadro na sua casa, que mostrava o caminho que levava a Jerusalém Celestial e o caminho que levava ao inferno, chamava Os Dois Caminhos. Tem até tese de mestrado escrito sobre isso aí, você acredita? Como era presente na casa dos evangélicos e protestantes, mais tradicionais, como era presente esse quadro dos dois caminhos. Ficou famoso a pintura desse quadro, inclusive tem um livro de um professor famoso que escreveu sobre esse quadro, dos dois caminhos. Então, nesse mundo, só há dois caminhos a serem percorridos: o caminho que leva à vida e o caminho da morte. Isso o próprio profeta Jeremias, capítulo 21, versículo 8, declara. Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, o caminho largo, pois nele não há restrições. Então a pessoa quer fazer o que vem na cabeça, fala que é liberdade, quero ser livre, eu não quero ter responsabilidade com nada. É o caminho largo. Contudo, muitos homens e mulheres escolhem trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são listas, mas nem todas lhe convêm. Então ele tem o discernimento espiritual, é guiado pelo Espírito de Deus. Pela porta larga é possível passar as obras da carne, de Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, inimizades, porfias, peleja, todo tipo de pecado. Contudo, o destino da porta larga e do caminho espaçoso é uma eternidade sem Deus. Olha que diz o Provérbios, para o entendido, o caminho que vai para o céu é para o alto, e ele se desvia do caminho que vai para baixo, que lhe conduz à perdição. Porém, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu, e serão como a luz da aurora e como os luzeiros no firmamento. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler aquele livro, O Peregrino, de John Bunyan. Se você ainda não leu esse livro, leia esse livro. Compra, adquira esse livro. Chama O Peregrino. É um livro muito bom, é do século XVII. O John Bunyan escreveu quando ele estava na cadeia, devido às perseguições, porque ele pregava o evangelho na Inglaterra, e a igreja anglicana não permitia, que leigos pregassem. Mas adquire esse livro. Se porventura você não leu esse livro era o livro mais lido depois da Bíblia. Então vale a pena ler esse livro. É muito edificante, principalmente para os novos convertidos. É um livro muito bom. Eu li logo no começo da minha fé. É um livro excelente. Chama O Peregrino, de John Bunyan. Ele vai falar sobre os dois caminhos. E 3. A mentira dos falsos profetas. Então, 3.1. Cuidado com as falsas aparências. Então, na advertência do Senhor Jesus contra os falsos profetas, o Senhor Jesus alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes. Pois além de perigosos e de seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Então nós sabemos que o lobo é o predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade
para se defender dos seus dentes afiados, né? E da sua habilidade. Então ele vai falar isso. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos. Por estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho largo, para o caminho espaçoso que conduz à perdição. Então o crente precisa ter o cuidado. Então ele precisa estar sempre orando, pedindo discernimento a Deus, buscando a direção do Espírito Santo, lendo a Bíblia, para não ser manipulado, enganado por esses pregadores de internet que falam cada coisa, irmão. Falta de temor de Deus. Gente que não tem compromisso com vida de oração, não tem nada disso. Mas só porque fala algumas coisas bonitas lá, a pessoa acredita naquilo. Então os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, lobos vorazes. Atos capítulo 20, versículo 29. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam, mas é tudo aparência. 2 Timóteo 3,5. Né? Aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. 3.2. Como detectar os falsos profetas? Bom, de acordo com a Bíblia de aplicação pessoal, podemos facilmente identificá-los porque os seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorificam a si próprio. Né? A cristologia do falso profeta é defeituosa. É defeituosa a teologia. É que você vê que tem falsos profetas que é fácil você identificar. Que eles mesmo se apresentam como falso profeta. É duro aquele que está no nosso meio, né? Pessoa que parece com a gente, fala igual a gente, e às vezes até ocupa os púlpitos da gente, né? E é um falso profeta. Olha que coisa triste, né? A árvore pode estar frondosa, com muitas folhas, e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der fruto, deve ser cortada. Mateus 7,19. Então a imagem do fruto usado por Cristo se refere ao caráter e à conduta do profeta. Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta: o ensino dele. Se ele ensinar alguma doutrina e se não conforme com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, considera-se maldito. 1 Timóteo 6,3. É soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Então nós temos que ter discernimento, irmão. Temos que ser que nem os crentes bereanos, na cidade de Bereia, que examinavam tudo. Né? 3.3. Uma análise criteriosa. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, nós vamos encontrar falsos profetas. Tinha no Antigo Testamento também, irmão. Eles se levantavam para tentar enganar o povo de Deus, os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam e ainda profetizam sempre aquilo que você quer ouvir. Sabe? A pessoa está com desejo de ouvir uma palavra, então ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Muito cuidado. Eles não se cansam de dizer que foi Deus que mandou. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos, não é um só não, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Por isso, então, o que eu preciso? Vigiar, irmão. Vigia. Está lá, vigiar e orai. Vigiar e orai. Não é orar e vigiar, é vigiar e orai. Tá? Então, esteja vigilante. E para nós encerrarmos essa lição, uma lição muito importante, né? Uma lição que nos exorta a termos o discernimento e compreendermos a bondade de Deus em nos atender, né? A Bíblia revela que Deus é bom e que Ele partilha da sua benignidade, da sua bondade. Com quem? Com nós, com os homens, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus compartilha com as criaturas, mesmo as criaturas más, né? Ele não somente providenciou as coisas materiais para nós, mas em especial o mais importante de todo bem, que é a grande salvação na pessoa do seu único Filho, Jesus Cristo. Então a salvação é o resultado da graça e do amor de Deus.
Agora eu preciso estar vigilante, irmão, estar sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular, adulterar os ensinos do Senhor Jesus, a sã doutrina. Ainda mais hoje com esse negócio de internet, Facebook e o WhatsApp, tem cada coisa, irmãos. Meu Pai amado. Gente misturando ideologia, misturando... Meu Pai, se existe um momento que nós precisamos do dom do discernimento de espíritos, é esse momento. Ore, peça para o Senhor te dar o discernimento de espíritos, abrir a sua mente, vigie todo o tempo, leia a palavra, que a palavra, que são águas purificadoras, esteja lavando o seu coração, para você estar no centro da vontade de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida. Eu tenho aqui os meus livros que eu quero compartilhar com você. Esse é o povo de Israel. História do povo de Israel. Se você quer aprender a história do povo judeu, desde a chamada de Abraão até os tratados de paz atuais, isso é uma riqueza, irmão. Tá um livro muito bem feito. É o livro base de estudo da escola teológica. Povo de Israel. Você pode adquirir. Acesse aí livrocristão.lojaintegrada.com.br. Você vai solicitar e vai na sua casa, no conforto do seu lar. Também Jerusalém no imaginário religioso. Você quer saber um pouquinho como surgiu esse memorial, essa imagem de Jerusalém para o povo judeu, o que significa para eles, o que significa para a velha cristandade, os catolicismos, o que significa Jerusalém para o mundo islâmico, como que surgiu essa ideia de terceira cidade mais sagrada para o islamismo, depois de Meca e Medina, os protestantes, como que os evangélicos percebem Jerusalém. Isso é um livro mais científico, né? Mais técnico, mais árido. Mas você pode pedir aí também no www.livrocristão.livrocristão. Só você digitar livrocristão.lojaintegrada.com.br. Então está aí na sua tela, livrocristal.lojaintegrada.com.br. Acesse e adquira O Povo de Israel, Jerusalém. São 2 livros da minha autoria, pesquisa, tive a oportunidade de morar em Israel, trouxe muita coisa boa para esses livros. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida e os livros irão para a sua casa. Também eu quero aproveitar a oportunidade, lembrar você que tem desejo de fazer uma viagem abençoada. Você pode ir no meu grupo, o grupo do professor Alberto, novembro de 2023. São 9 dias, $3.390, bons hotéis, bom transporte terrestre, transporte aéreo, tudo com muita qualidade, é bênção. É um verdadeiro investimento em você, um curso teológico em loco. Eu quero convidar você que tem desejo de conhecer a Terra Santa. Liga aí nesses telefones aí que estão passando aí no seu vídeo, Renova Turismo. E a hora que você ligar, você fala, eu quero ir com o grupo do professor Alberto. Fala lá, senão você vai parar em outro grupo, tá bom? Fala que você quer ir no grupo do professor Alberto, é novembro de 2023, segunda quinzena de novembro. E a STEADEC, a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, estão com matrículas abertas, R$50 a matrícula. Faça a sua matrícula. Nós temos o curso teológico básico, que a mensalidade é R$160. Tem o curso do CFO, mesmo valor, e temos de noite, de sábado, de manhã, muitas opções para você que quer estudar a palavra de Deus. Então faça a sua matrícula, reserve a sua vaga. Vamos ter um curso livre de escatologia com o professor Juliano, agosto e setembro. Entre em contato, aí estão os telefones da STEADEC e faça o curso teológico. A Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas está com um grupo de excelentes professores, grandes ensinadores, é uma bênção. E eu convido você para fazer parte dessa escola. Que Deus continue abençoando sua vida.
Fique na paz do Senhor.